Ora viva, vindo para a festa. Como é que estão? Canto do Porto, meu nome é Pedro Fragoso. Aqui estamos, a reunião da família portista no 00. Estou como habitualmente com o Paulo Silva. Olá Silva. Então, viva campeão. Estás bom, bem? Campeão? Tudo bem, parabéns. E como gostamos de fazer a festa e chamamos mais uma pessoa, chamamos uma pessoa que já esteve aqui duas vezes e também tem essa particularidade e quisemos isso para, durante este episódio, também fazermos uma espécie de balanço para vermos como é que mudou esta perspectiva deste nosso caro amigo e adepto do Futebol Clube do Porto. Olá Pedro Ferreira, obrigado por teres vindo. Olá Pedro, olá Silva, obrigado pelo convite, especialmente nesta semana, feliz para todos nós, campeões nacionais, obrigado, não gosto de estar aqui novamente. E parabéns também para ti, campeão, não é? Obrigado. Vindo para a festa, como é que foi a festa, Silva? Foi longa. Foi longa? Ficaste lá? Aonde? Não, eu faço, a minha festa é no estádio, dentro do estádio, depois o resto já não faz parte do meu bingo. Eu também sou um bocado desse time. Mas já falaremos um bocadinho do que é que aconteceu no jogo do Alverca e dessa festa, o balanço. Temos aqui bastantes coisas para falar, também há algumas coisas para falar de modalidades mais para o final. Pedro, aproveito que estás aqui já para começar. Quando vieste cá em novembro e dezembro, não foi? Sim. As perspectivas já eram boas na altura. Lembro que até tu disseste uma vez que isto ainda foi bem antes do jogo, por exemplo, do Casa Pia, que disseste, não se preocupem, é verdade, o mais provável é o Porto perder um jogo. Perdeu um jogo no campeonato, até agora, faltam 2, e não um objetivo para cumprir, que são os 91 pontos, mas perdemos esse jogo com o Casa Pia, de forma natural. Na altura as perspectivas eram boas de um bom campeonato, consolidaram-se essas perspectivas até ao final, não foi? Sim, exatamente, acho que foi um campeonato quase imaculado do Porto. Obviamente que houve esse acidente de percurso do Casa Pia, uma derrota absolutamente inesperada, mas são coisas que acontecem num campeonato de 34 jornadas, nem tudo é perfeito e portanto é normal que aconteçam deslizes desse, e esse foi um jogo menos conseguido da equipa e portanto saiu aqui um bocadinho da lógica que foi o campeonato. Depois tivemos ali um ou outro momento, diria que não foram acidentes de percurso, mas foram ali alguns socos no estômago, até com alguma injustiça, acho eu. Aquele empate com o Famalicão, embora o jogo não tivesse sido conseguido, levar com um golo na última jogada do desafio, acho que foi injusto, foi puxado. Com o Sporting também, aquele empate com aquela grande penalidade, acho que foram adversidades que foram acontecendo à equipa, mas a equipa soube sempre reagir e soube sempre dar resposta a esses azares e mostrou ser a melhor equipa do campeonato, a mais competente, a mais regular. E acho que foi com naturalidade que nos consagramos campeões nacionais, se calhar um bocadinho mais cedo do que aquilo que esperávamos no início. Também os nossos rivais agora, principalmente o Sporting, teve aqui duas escorregadelas inesperadas contra equipas que provavelmente para a próxima época vão estar a jogar na segunda liga, mas é o que é, são coisas que acontecem, e o Porto, alheio a isso, obviamente, foi conquistando os seus pontos, ganhando bem os jogos, ganhando com justiça, sem casos de arbitragem, que é importante que se lhe diga, e acho que é com toda a justiça que nos sagramos campeões nacionais, o 31º título da nossa história. Um grande 31, não foi? Um grande 31, exatamente. Silva, pusemos a cereja no topo do bolo, que foi consagrar matematicamente o título, com uma vitória no Dragão, de canto, com um gol no dia 2, um gol de um central. Depois o Pedro vai trazer uma memória curiosa sobre isso no final do episódio, mas acho que é uma metáfora perfeita deste campeonato. Sim, acho que a parte mais importante desse dia foram esse conjunto de coincidências. Quer dizer, gol de canto já não é assim uma coincidência tão grande, não é? É uma probabilidade. É uma probabilidade, é provável que. O resto foram coincidências felizes. Na verdade, o jogo é mau. Na verdade, o jogo estava a falar em off com o Pedro, o jogo foi esquisito, não é? O jogo com o Alverca. Sim, foi um jogo de festa. Isso acho que por acaso tem outras implicações. Falaremos um bocadinho mais tarde sobre isso, mas de resto, a felicidade, acho que estava lá toda a gente para aquilo mesmo. Menos o Alverca. Menos o Alverca, de facto. Curioso, acho que deixa-me só pegar nisso, porque no pré-jogo estava ali e aproveito, e eu prometi isso, e está aqui fica, uns esportistas vieram ter comigo
dizer que eu sou o melhor host de podcast do mundo. Não foi bem estas as palavras, mas acho que foi mais ou menos isso. Mas, e eu Eles não lhe disseram, mas sentiam. Sentiram, claramente. Sim. Eu senti isso na vibração Sim, corporal deles. Um abraço para eles, aos portistas da Superboc. Foi assim que eles quiseram ser identificados. Aqui estão eles. Mas um deles, que era bastante mais novo do que eu, apesar de parecer bastante grande e corpulento, eu fiquei com inveja daquela juventude toda, mas ele dizia uma coisa, porque estávamos naquela fase que era, será que o Famalicão ainda marca? Já estava 2-2, será que marca? E se nós somos campeões aqui fora? Sim. E dizia ele, não, eu não quero. Eu quero ser campeão lá dentro. E a verdade é, eu fiquei a pensar naquilo. E ele dizia, ele era novo, ele dizia, pá, é raro eu ver o Porto ser campeão no Dragão. O Porto no Dragão, depois não sei se isto houve o levantamento desta estatística nas redes sociais, provavelmente houve, mas de facto o Porto só foi 3 vezes campeão no Dragão. Sim, a jogar. Sim. Ou seja, com um resultado. Estrela da Amadora. Foram 3 seguidas. Foi os 3 títulos de Jesualdo. Dragão, última jornada no 6-7 contra o Aves, 7-8 contra o Estrela da Amadora na jornada 25, aí com uma 6-0, depois aí com muita 5 jornadas do fim, assim, qualquer coisa, e depois 8-9, uma vitória com o Nacional, com um gol do... Deixa-me dizer 3 vezes com público. Houve uma... Exatamente, eu ia ali. Houve uma na pandemia que foi sem público, ou seja, isso aí eu nem estou a contar porque 19-20 não conta, porque estava a pensar naquela perspectiva do adepto que queria ser campeão no Dragão e que não queria ser ainda não vou dizer no sofá, mas na barraca da Superboc, exatamente. É um bom sítio para ser campeão. Porque, verdade, desde 2003, 2004, que é quando há Dragão, 3 no Dragão, 2 na Luz, que também é o nosso salão de festas, não é? Sim. 3 no sofá e uma com o Dragão vazio, como dizias. Não sei o que é que vocês sentiram, mas Silva, querias também ser campeão no Dragão? Não, querias ser campeão, campeão. Quando desse? E tu, Pedro? Sim, o mais rápido possível. Sim, o mais rápido possível, ser campeão, fechar o campeonato. Agora, obviamente, estava ali a acompanhar um bocado o que aconteceu em Famalicão e, portanto, o empate abria-nos aqui a possibilidade do próprio 2 empate resultados, no jogo dar o título e, portanto, tendo em conta que ainda faltam 2 jornadas para acabar, eu percebo que se queira dar essa pimentazinha ao jogo e de ser campeão a jogar. Agora, se estivéssemos na última jornada, também, quanto mais rápido, melhor. Claro. Mas sim, mas é curioso queria ganhar, porque precisávamos mesmo muito de ganhar e merecemos muito ganhar. Exato, mas é curioso porque, de facto, tantos anos já e tantas vezes campeão e esta coincidência do Porto não coincidir com jogar no Dragão e ser campeão. Mas a verdade é que depois houve aquela simbologia toda que falamos, mas se quisermos indo um bocadinho ao jogo, Silva, já há pouco estavas a dizer que o jogo foi nervoso, achas que o jogo foi assim? Não foi nervoso, foi mau mesmo. Foi mau. Mas achas que foi mau porquê? Por causa do nervosismo da equipa, de que estavam claramente... E temos sentido isso nas últimas jornadas, não é? Este clima de medo de ganhar, de nervoso de ganhar, de gente que não está habituada. Sim. Na verdade, e falamos sobre isso já aqui muitas vezes, e isso sentia-se e sentiu-se outra vez, nomeadamente na segunda parte. Eles não nos vão estragar isto agora. Nós próprios tratamos de estragar isto, fizeram uma exibição péssima, mas era daqueles jogos em que isso nem era muito importante, né? O importante era haver aquele canto, aquele golo e acabou. Aliás, podia mesmo ter acabado. Acabou. Está na hora. Chega. Só jogamos uma parte. Não houve mais jogo. E por aí acho que nem vale a pena fazermos análises táticas ou o que seja, porque ninguém tinha cabeça para aquilo. E aliás viu-se nos festejos que a equipa estava toda com foco já ali. Não havia nada que Farioli pudesse fazer desde o banco. Não havia nada que ele pudesse dizer. Aquilo ia continuar a correr assim, e por acaso até podia ter corrido malzinho, porque como estava-te a dizer há pouco, o Alverca não estava lá para a festa, não é? Não. Eles estavam lá para estragar a festa tanto quanto fosse possível. Felizmente não conseguiram, e eu acho que isso é um traço da época. O Pedro estava a dizer que nós tivemos momentos ali em que ele não quis dizer, falou só de resultados que não foram vitórias, mas na verdade nós tivemos vitórias que foram em maus jogos. Mas acho que é um traço. Este jogo, por acaso, é um reflexo interessante, não só pela simbologia que nos acompanhou durante toda a época, não é? E ainda no jogo da Amadora falamos sobre isso, sobre aquela bola no poste do Marcos, que alguém desviou, só pode.
A simbologia é engraçada, mas o facto de, mesmo mal, e jogámos francamente mal contra o Alverca, haver uma coisa que a equipa nunca perdeu, que foi a competitividade. Mal, mas a competir, a estragar as jogadas deles, a disputar a bola, a fazer um golo, a ganhar. E isso acho que marca muito a nossa época. Aliás, é a base do campeonato. Sim, eu diria que principalmente até a não sofrer golos. Acho que isso é uma imagem da equipa que sofre 15 golos no campeonato até o momento. Diogo Costa sempre Sim, que está em igualdade em com o alta. Olympiacos como Mais uma vez, as Diogo melhores Costa. defesas Sim, Mais da uma Europa, e acho que isso é uma grande fortaleza do Porto, a sua capacidade defensiva e não sofrer golos. E a partir do momento em que não sofre golos no campeonato português, sabemos que o Porto está sempre próximo Aliás, de marcar e a probabilidade de marcar é grande. Aliás, mantendo... houve jogos aqui naquele período, vamos chamar o período pós-pausa de seleções de novembro até Sim. final de janeiro, início de fevereiro, Sim, em que o ali- Porto, Pós-férias. pós-férias, e em que o Porto, quando nós sentíamos que o Porto marcava 1-0, o jogo podia acabar, porque não ia haver mais nada. E isso é uma marca identitária deste Porto. Mas Claro. é curioso, porque depois agora na última semana tem havido muitas análises ao Porto, os balanços, etc. Ao longo da época também, e houve certamente, mas depois depende do que nós Mas o lemos. balanço que conta, que havemos de fazer aqui, depois vai ser muito mais estruturado. E, Sim, portanto, claro, esperem sempre. por isso, não é? Certo, mas é claro que esta faceta do Porto sempre foi vista algo com algum, não vou dizer desdém ou desprezo, porque não era tão bonita, mas isso agora poderiam ficar para outra, depois depende um bocado da interpretação. Mas esta semana veio aqui, que sentou-se numa destas cadeiras, um treinador que jogou contra o Porto 2 vezes, Luís Pinto. Esteve aqui no ataque rápido com o Luís Rocha Rodrigues, e ele a certa altura, e eu deixa-me pegar-te ao Silva, porque ele falou que o Porto era rock and roll. E como tu és, mas não é heavy metal. Eu sei que tu és do heavy metal, mas era rock and roll. E esta analogia musical eu queria que tu me comentasses, porque ele falou do rock and roll, e ele falou de algo que o Farioli trouxe, essa tal competitividade, esse gosto em defender que ele falava, que o Porto E não é o apresentou. primeiro. Desculpa? E não é o primeiro. E não é o primeiro, É uma das mas coisas é que se engraçado destaca ser mesmo. alguém que fala assim abertamente e que jogou contra ele. Foi o primeiro a derrotá-lo em Portugal. Foi o inclusive. primeiro a derrotá-lo, exatamente, em Portugal, num jogo com características que nós sabemos quais são, mas foi o primeiro a derrotá-lo. E isso, eu gostei de ouvir aquelas declarações, e também não diria uma chapada de luva branca a muita gente, mas de facto ver um treinador que é até bastante apreciado, que tem uma proposta de jogo engraçada, elogiar daquela forma um treinador que às vezes era visto com um certo estilo de jogo, com um maior desdém, não deixa de ser significativo. Acho que nós já desmontamos aqui esse desdém, se não contar. É vozes de burro, na verdade. E nem sei se chegam ao céu ou não, basta que sejam burros. Está arrumada a questão. O que me parece é que não é original. Eu percebo que o Luís Pinto, que é um bom treinador, que devia ter continuado em Guimarães, eles teriam sido mais felizes, mas enfim, se o Estrela da Amadora pode despedir a 2 jornadas do fim, porque não Despedir a 10, 3 meses, depois de ganhares o teu único título em 150 anos, ou lá o que foi. Acho que faz tudo sentido. Eu percebo rock and roll. Eu acho que num dos primeiros cantos nós discutimos aqui, eu disse, às vezes a equipa precisava de um bocadinho de heavy metal, não é? de mudar aquele chip que era um bocado monocórdico, e acho que o ganhou. Mas trago-te, cito, não ipsis verbis, porque não me lembro das palavras exatas, um outro treinador com uma proposta de jogo muito atrativa, de quem nós continuamos à espera que por cá apareça, que é o Ian Castro, que na antevisão do último jogo, do Estoril Porto, disse qualquer coisa como eu olho para ali e vejo a preparação, vejo a raiz, a preparação de uma máquina de jogar à bola. E eu acho que é isso mesmo. E isso, quando falarmos das expectativas da próxima época, e eu tenho uma elevadíssima expectativa, porque o que me parece que foi criado aqui foi mesmo o olhar dessa máquina, que ainda não está a 100%, mas que já tem muitas das suas bases identitárias, como, por exemplo, o facto de sofrer poucos golos, de ter uma preocupação grande com a defesa. Não sei se foi o treinador do Moreirense, acho que sim, que foi, que disse que havia um aspecto que para ele era muito relevante. É que o Porto era uma grande equipa, não é? Uma grande equipa, uma das
maiores equipas de Portugal, mas que o treinador tinha conseguido que aquela equipa gostasse de defender. Que fosse, não só estava confortável, como eles gostavam Sim, Luís Pinto também daquela diz isso, fase do jogo em que nós estamos aqui a defender a nossa baliza e a não deixar. Eles gostavam, não era preciso ter a bola só para eles serem felizes em campo, e que isso é muito difícil. Isso é uma grande vitória de Farioli. É um grande treinador. Mesmo que as vozes de burro depois digam o contrário, não tem mal. O treinador estrangeiro no Porto campeão é uma coisa também, não é uma coisa assim tão habitual. Há no histórico, mas principalmente mais lá para trás, anos 50, com alguns. Carlos Alberto Silva, certo, Robson. certo, mas estamos em tantos títulos do Porto, os últimos, foi com o Adriense. Sim, e ultimamente, sim. Com o Adriense é o último, com o Adriense já faz 20 mas anos. não temos tido. Já faz 20 tirando anos. Lopetegui. Sim, tiramos. Pois, é esse o ponto. Que não foi campeão porque não deixaram. Quando viste, sem pensar em muitas coisas do que é que viemos do ano passado, que é uma coisa que já lá iremos, ainda a questão do jejum e o que é que foi a mudança do ano passado para este, mas quando sentiste que era um treinador estrangeiro, ficaste entusiasmado na altura ou há sempre aquele estigma ainda muito presente nos nossos adeptos e também no futebol português de um treinador estrangeiro chegar aqui? A verdade é que este treinador não só é um treinador estrangeiro, mas que trouxe uma filosofia muito vincada, e isto que estávamos a dizer, que trazer essa filosofia para o futebol português, ele traz mesmo uma forma diferente de jogar. Sim, fiquei entusiasmado. Acho que não tenho esse dogma com os treinadores estrangeiros, nem com os treinadores portugueses. Às vezes isso acontece aqui, não sei bem porquê, sinceramente, eu não sinto isso, e fiquei entusiasmado quando vi a contratação de Farioli, por sentir que o Futebol do Porto precisava de um treinador de projeto, de algo diferente. Acho que se tentou isso com Martin Anselmi em janeiro, um erro, pronto, um tiro ao lado, acontece. Acho que o objetivo seria idêntico. Quando veio o Farioli, eu já conhecia mais ou menos bem do trabalho que ele tinha feito no ano anterior do Ajax, que foi por alguma desonestidade desvalorizado ao longo da época. Sim, porque o Ajax também vinha de uma injustiça tremenda para aquilo que foi o trabalho que o Farioli fez. Tanto basta ir a Amsterdão e perguntar aos adeptos do Ajax o que é que acham do Farioli, se querem o Farioli de volta, e toda a gente quer. Ou quando o Farioli foi lá jogar contra o Trek, salvo erro, exatamente, e os comunicação social foi em peso. É um ídolo em Amsterdão, pegou numa equipa que estava condenada ao terceiro lugar, colocou-a quase a ser campeã, efetivamente perdeu o campeonato nas últimas jornadas com uma vantagem considerável, mas na época seguinte o Ajax aprendeu com o erro, com os possíveis erros, a 20 e tal pontos do primeiro lugar, e portanto eu, quando vi que o Farioli era o nosso treinador, fiquei entusiasmado. Confesso que não estava à espera de algo tão bom, que conseguíssemos também, não só naquilo que era o trabalho do treinador, mas também da própria escolha do plantel e contratação de jogadores, embora o presidente André Vilas-Boas tivesse avisado logo que ia ser o maior investimento da história do clube. Eu confesso que não acreditava que fôssemos acertar tanto e que fôssemos escolher tão bem os jogadores, mas isso também acho que é mérito de várias pessoas, mas o Farioli tem que ser incluído nesses méritos, e acho que construímos aqui uma grande equipa, uma equipa extremamente competente, e que acho que nos dá aqui para já um campeonato nacional, mas dá-nos aqui perspectivas de médio prazo bastante otimistas, porque temos aqui uma base de atletas que acho que o Futebol do Porto fará todos os esforços para continuarem connosco, que nos permitem encarar o futuro com grande otimismo, algo que há um ano atrás, em maio de 2025, não era perspectível. Portanto, nós estávamos e depois de junho também, aquele início de junho também não foi sim, diria que até vermos o primeiro jogo no Dragão contra o Atlético Madrid. Sim, houve um jogo antes com o Twente, mas foi ali um jogo ainda sem alguns jogadores, mas diria que nesse primeiro jogo com o Atlético de Madrid, esse jogo da apresentação aos sócios no Dragão, acho que aí nós vimos uma luz ao fundo do túnel. E pronto, infelizmente Jorge Costa também viu, sim, Jorge Costa também viu, essas palavras, sim, ficam eternizadas essas palavras do bicho depois desse jogo, de dizermos que finalmente temos uma equipa, e essa equipa hoje é campeã com todo o mérito. Por falar em bicho, Silva, acho que é também a grande figura dos festejos, pegando nos festejos, é a figura. Gostaste
ser logo a prioridade da estrutura do Porto, focar logo em Jorge Costa, porque foi rapidamente isso, foi logo a prioridade nos festejos. Acompanhou-te a época toda, nós falámos sobre Sim, isso aqui. Acho que foi uma presença ao longo de toda a época e, portanto, aquilo foi... Se não tivesse sido assim, teria sido forçado, não é? E assim não, foi natural. E eu acho que saiu naturalmente a toda a gente, como a forma como Samu festejou, que eu acho que é perigoso, não deviam deixar, porque, quer dizer... E se ele estava naquelas condições, tinha dado imenso jeito. Eu acho que foi o que eu disse logo. Se jogado. estás assim, boss, vai jogar, pá. Vai, que pelo menos tinha dado mais jeito do que algumas coisas que vimos. Mas sim, acho que é justo e que fazia sentido. E portanto, este é o campeonato de Jorge Costa. E agora, para a frente. Sim. Os próximos também serão, mas este tinha que ser comemorado assim, com ele no epicentro. Sim, por aquela assim homenagem foi extraordinária. Porque o pormenor da bandeira que esteve sempre lá, não é? Porque antigamente, para quem não está muito familiarizado, na bancada sul, normalmente estavam as bandeiras todas, as institucionais do Porto. E este ano, depois da morte de Jorge Costa, puseram a bandeira do Porto daquele lado, ficou lá sozinha, sempre, solitária, simbolizando Jorge Costa. E depois no final do jogo, nos festejos, foi essa bandeira que desceu. Foi um pormenor. São pormenores, mas que esta direção e esta administração e todo o Porto recente tem tido estes gestos simbólicos de assinalar, diria. Sim, foi um momento muito bonito, extraordinário, emocionante até, inclusive com a família do Jorge Costa presente junto da equipa, junto do grupo, foi algo marcante. Acho que fica até na história do estádio, inclusive. É um momento mesmo muito bonito. Sim. Não sei se também se foi falado muito o efeito de Lúcio Gonzalez, mas a verdade é que sempre que Lúcio Gonzalez termina uma temporada no Futebol Clube Porto, o Futebol Clube Porto é campeão. Sim, é verdade. Portanto, quer como jogador e agora como jogador. Só houve uma época que ele começou a época, saiu a meio, o Porto não foi campeão. Estamos a falar de 13, 14, exatamente. 13, 14. Se calhar sabia coisas. Quer dizer, ele acho que fez 2 ou 3 treinos. Pá, mas se realmente for assim, só leva à questão de porque é que não veio há mais tempo, não é? Temos de ter sempre o luxo connosco. Não, para mim é um luxo. Fazer um contrato vitalício, pá, seja no que for, em que função for, pá, não é? em que função for, fazer um contrato vitalício, estás sempre ele foi tetracampeão como jogador. Sim. E é um símbolo desse tetra, diria, juntamente com Lisandro. Depois é campeão. É bicampeão, não é? Ele regressa a meio da primeira época de Vítor Pereira. O Luxo é bicampeão, bicampeão, é campeão em 11-12 e campeão em depois 12-13. Exatamente, dessa forma de completa. Silva, ia-te perguntar agora sobre a questão dos... Isto foi a quebra de um jejum. Como adeptos do Porto, nos últimos... Vamos chamar-lhe era pós-Pinto da Costa, vamos chamar pós-82. Os jejuns têm sido sempre curtos, comparado com outros clubes, são relativamente curtos, e até comparado com a história do Porto, que tinha tido jejuns de 18 e 19 anos por 2 vezes, estes jejuns são curtos, mas a verdade é que houve o jejum de 2003, depois são 3 anos, 17, depois 17, 18 que é cumprido um jejum de 4 anos que é o tetra do Benfica e agora outro jejum. A pergunta é como é que viveste este jejum? Qual é que teve mais, qual é que é mais saboroso? Como é que se achas que há similitudes entre eles? Isto porquê? Porque na Tribuna Expresso, eu sei que é da concorrência, mas a jornalista Alexandra Simas de Abreu escreveu uma frase que eu queria destacar, que era, na altura, Mourinho devolveu o domínio, Conceição devolveu a alma, Farioli devolveu a estrutura. Concordas mais ou menos com esta ideia? Eu acho que, não sei. Não sei se concordo. Já te digo. Certo. Vamos pensar sobre isso, então. Eu acho que este título tem a mesma importância que o título 17-18. E eu considerei, em muitas discussões, considero que, não considero, sou mesmo grato até hoje a Sérgio Conceição por esse título, antes de tudo o resto. Porque era marcante, não só pelo período de jejum a que nós estávamos habituados, desde 82, não é? Que não tínhamos, aliás, quando somos campeões, ao fim de 19 anos,
pronto, nunca mais tivemos um jejum assim tão prolongado. Tivemos, na verdade. mas sem Pinto da Costa, porque foste campeão em 78, 79 e depois só em 84, 85. Esse Que aí assim não foram 19 anos. Sim, não, 19 anos não. Sim. Foram 5, nunca mais tiveste, né? Sim, Aqueles sim. juns À Sporting. à Sporting. Da era moderna. Éramos nós. Isso é curioso de perceber. Mas aquele foi muito importante até porque quebrou o que seria provavelmente, expectavelmente, e acho que estava mais ou menos combinado, um penta, não é? Uhum. Para o Benfica, e portanto foi marcante, foi muito relevante. E este tem um grau de importância muito semelhante, pelos mesmos motivos quase, que é o Porto chega ao fim deste jejum depois de uma mudança muito profunda do próprio clube. O fim da era Pinto da Costa, o surgimento de André Vilas-Boas ou de quem fosse, que, e deve acontecer o mesmo convosco, ao longo das eras foi olhado pelos nossos rivais e por quem analisa o futebol como, sim, mas quando tivermos que passar de Pinto da Costa para lá vai ser um longo período, uma longa travessia do deserto, porque é preciso montar toda uma estrutura. E este título é muito relevante porque lhes mostrou exatamente o contrário. Mostrou esta capacidade de regeneração do clube, da estrutura. Sorte nossa, que tivemos as pessoas aparentemente mais competentes para o fazer, que conseguem muito rapidamente. Então, depois da primeira época de Vilas-Boas, isto ficou praticamente... Houve gente a dizer, não, o Porto vai precisar de 5, 6, 7 defesos, 7 janelas de mercado para conseguir ter uma equipa minimamente competitiva. Esse amigo, não, basta uma. E um treinador. Sobre o facto de Mourinho ter devolvido o domínio, sim... Sérgio Conceição não devolveu a alma. Sérgio Conceição resgatou-a, recuperou. Ela estava lá, não é? Ela estava lá e aliás, ele era uma prova de que ela continuava lá e existia, porque ele a trazia e a trouxe de volta. Sou capaz de concordar. Eu acho que o trabalho de André Vilas-Boas passa um bocadinho despercebido quando se diz que Farioli trouxe a estrutura. Não, Vilas-Boas é a estrutura. A nossa direção é a estrutura. A estrutura mudou e isso era muito arriscado. Eles assumiram o risco e correu mal no primeiro ano. Acho que teve a coragem e a competência para corrigir erros. Por exemplo, o facto de termos Zubizarreta e Jorge Costa em funções que não conseguíamos depois distinguir, mas o que é que faz alguém? Um ano em que Vilas-Boas decide que então eu vou deixar cair uma das muletas, presumo eu, que era o Zubizarreta, e perde a outra. Aquela que ele disse, tu ficas e nós vamos conseguir fazer isto. Perdeu-a também e depois conseguiu fazê-lo na mesma. Provavelmente porque já estava planeado, porque teve essa competência. Portanto, eu acho que Farioli é uma peça muito relevante da estrutura. Não acho que Farioli a tenha trazido. Ele trouxe foi uma identidade diferente a uma equipa. Ele teve foi a capacidade, e isso é um grande treinador, a capacidade de chegar e montar uma equipa nova que consegue competir imediatamente contra estruturas, nomeadamente a do campeão, do Sporting, que não mudou de todo. O Sporting perdeu um jogador muito importante, claro, e substituiu muito bem. Sim. Muito bem. Não sei se com perdas ou sem perdas. Na minha opinião, com a vantagem de ter conseguido um substituto que se adaptava muito melhor ao que o treinador deles queria, claro, que a equipa jogasse, e portanto aí até era um upgrade, e nós conseguimos competir contra isto. Eu não sei, não tenho os números, mas tu traz. Eu não sei se o Benfica e o Sporting não vão fazer melhores épocas do que fizeram o ano passado. O Benfica seguramente. Sim, à partida sim. Sim. Ou seja, e o Porto fez uma época péssima ano passado e ficou uma distância considerável de campeões, certo, que este ano, ou seja, Porto e Sport e Benfica vão fazer épocas melhores do que fizeram o ano passado, e o Porto mesmo assim, vamos presumir que ganha os dois jogos. Não interessa se ganha, é campeão. Sim, não, claro, certo. E isso quer dizer que é em muito pouco tempo um percurso perfeitamente abismal. Eu não sei se será repetível ou se temos sequer um exemplo deste tipo na história do nosso futebol. Não sei mesmo de todo. Não, mas é engraçado isso. Já passando a palavra ao Pedro, só dando aqui 2 ou 3 notas, que é, eu lembro-me de estar a sair com um amigo
sportingista, o Rui, do último Porto Benfica, em que perdemos 4-1, 1-4 em casa. Foi 1-4, não foi? Foi 1-4. Já não me lembro bem, mas Mas acho que foi uma coisa assim. E ele perguntar, mas que perspectivas é que tens para o Porto nos próximos anos? E estávamos todos, eu estava super pessimista. Ou seja, naquele momento não se via tal luz ao fundo do túnel. Isso é um primeiro ponto e eu concordo praticamente com tudo o que tu disseste. Sobre o Zubizarreta, acho que é um alerta. Eu gosto, obviamente, que a união é importante, tudo conseguir juntos, é esse o lema, isso é super importante. Mas obviamente que uma pessoa também não pode perder o espírito crítico, e acho que os agentes do Norte também têm esse espírito crítico, e se não fosse se calhar esse espírito crítico, se calhar Anselmi teria sido dado uma oportunidade, mas quando se tinha percebido que e acho que internamente perceberam isso, e foi importante perceberem isso. Mas também fica o alerta, foi um ano muito mau, um ano muito bom. Veremos o que é que esperemos que os próximos anos sejam muito bons. Há essa perspectiva otimista, mas fica aqui uma nota que é: eu creio que a saída do Zubizarreta nunca foi explicada pela direção. Sim, creio que não. Nunca foi. Sim, E acho que isso é uma falha, é uma falha grave. Certo, também nunca tinha sido explicado qual era exatamente certo. Sim, mas tinhas dois diretores foi parece-me evidente, não é? Não, o ser evidente, poderemos É a agora mesma ter. coisa que a aceita um treinador, não é? Acaba por nunca ser explicado em concreto, mas toda a gente percebe. Eu sei, mas eu gostava que fosse mais explicada, porque estamos a falar de uma peça que foi fundamental na campanha, que foi um ativo de campanha, que foi uma peça que era dita como super importante na estrutura. E eu acho que podes andar um bocadinho para trás. A questão é mesmo esta, e eu levantei-a várias vezes durante a campanha, depois da eleição, e que está tudo certo, mas esta duplicação de funções não é clara, não está explicada. E portanto eu acho que aquilo caiu quase naturalmente. Estás a ver? Aquilo era um galho que estava lá, mas porquê que isto vai cair? Caiu. Certo, mas por exemplo, caiu sozinho. Mas Anselmi foi mais escolha de Zubizarreta ou foi mais escolha de André Vilas Boas? Todos são aí, eu acho que quando tu tens uma equipa e tens uma sim, direção, a escolha, a responsabilidade é solidária para toda a gente. Eu não acho que haja treinadores que perdem e presidentes que ganham. Nem Pinto da Costa, quando o treinador perde, o presidente perde. Não, eu sei que sim, mas estou a falar só para perceber mais quem é que foi. Acho que nunca vamos saber, vamos. Ok, um dia se calhar poderemos saber. Acho que é difícil saber. Trazemos cá Martin Anselmi e por acaso era uma conversa tempo, muito interessante. Ele tem tempo. E aparentemente vai sempre ter tempo. Sentamos-lo aí e conversamos com ele. Aliás, há uma série de perguntas que gostava de lhe fazer. Acredito que sim. Mas Pedro, pegando naquilo que o Silva dizia, na questão dos jejuns, é muito curioso também que, e viu-se isso nos festejos, parece, depois de anos e anos e anos em que o Benfica era, vamos dizer, o principal alvo no sentido metafórico dos festejos e das picardias, que são absolutamente normais, absolutamente, eu não digo que são saudáveis, mas não há aqui nenhum crime no que se viu, no que se leu e no que aconteceu, mas não deixa de ser significativa esta mudança um bocadinho de paradigma. Eu ao longo das últimas semanas tenho perguntado aos adeptos do Porto se preferem Sporting ou Benfica em segundo lugar. Como é que vês esta mudança de paradigma? Eu diria que é algo que é momentâneo e é fruto da atualidade e dos resultados. O Porto, historicamente, desde 82, quando o Presidente assumiu a presidência, e a partir daí o Porto começou a ter um papel no futebol nacional diferente do que aquele que vinha tendo. Historicamente, o rival do foco do Porto era o Benfica, porque o Benfica era a equipa que ganhava mais, era a que dava mais luta, era a que estava mais próximo de nos lutar, era aquele clube com quem nós competíamos diretamente. E nestes últimos anos o Sporting, por mérito, e é preciso dizê-lo, tem assumido esse papel, era o bicampeão nacional até à passada semana, foi a equipa que durante este campeonato teve a maior parte das vezes em segundo lugar, em luta direta connosco. Eu acho que isso é perfeitamente normal, acho que é algo que é fruto da competição, fruto das circunstâncias. Nos anos 50, 60, 70, o grande rival do Benfica era o Sporting, e se calhar a partir dos anos 80 deixou de ser assim. Sim. Porque o Sporting teve aqui um período de irrelevância desportiva, se assim o possamos dizer,
que fez com que ninguém ligasse ao Sporting, não é? Nós chegamos quase a um momento, eu lembro-me de falar até com alguns portistas, que eu até gostava que o Sporting ganhasse nas competições europeias, quando eles andavam a jogar a Taça UEFA e assim, porque, pronto, era o que era o Sporting, não é? Como hoje, se calhar, temos portistas com pena de que o Braga tivesse perdido ontem. Era quase a mesma lógica, não é? É um clube que está ali, não faz mal a ninguém, portanto, deixa-os lá ganhar. E acho que durante muito tempo aconteceu isso com o Sporting. A partir do momento que o Sporting é bicampeão, tem equipas competitivas, está na Liga dos Campeões como esteve, com uma boa prestação, é normal que a rivalidade aumente. Isso, acho que isso é perfeitamente natural. E preferes que fique em segundo ou em terceiro? Sobre preferir que é totalmente indiferente. Okay. Sendo honesto. Agora não sei. Eu digo já que eu prefiro que o Sporting seja segundo. Pois, honestamente estou mesmo numa de olhar com bastante curiosidade para aquilo que vai acontecer nas duas últimas jornadas. Tenho pipocas, já as comprei e não sei o que é que vai acontecer, porque vejo algum desespero de parte a parte, quer do Benfica, com o presidente a ter as declarações que teve em Famalicão, quer do Sporting, com um monólogo de 30 minutos, quando está a renovar com o treinador. Vejo muita preocupação e desespero de parte a parte, e curioso, porque há um ano atrás nós víamos Benfica e Sporting num ano horrível a discutir todos os títulos nacionais, algo que eu vou fazer 34 anos, nunca tinha visto, felizmente, e o ano passado tivemos que passar por isso, e este ano estão os dois a competir Por acaso não é verdade. pelo segundo lugar. O primeiro título nacional disputado na época passada foi ganho pelo Porto. Sim, mas depois foi... Não, é porque as pessoas esquecem-se e eu não me posso esquecer daquela reviravolta na época. Tu ganhas, mas a Vitória ganhou. Mas depois há aquela coisa, diz referente à época passada. Vou reformular, portanto, dos títulos referentes à temporada 24-25 foram todos discutidos entre Benfica e Sporting. Portanto, campeonato, Taça da Liga, Taça de Portugal. Então, nesse caso também não é verdade, porque a Supertaça não, está bem, é verdade. Espero já cá não estar quando isso voltar a acontecer. É verdade. Não, e houve benfiquistas que eu ouvi o benfiquistas dizer: não foi um mau ano, houve títulos para toda a gente. A Supertaça foi para o Benfica, a Taça da Liga foi para o Vitória, a Taça de Portugal vai para o Sporting. E eu disse aí: já foi a final, não me avisaram. E o campeonato foi para o Porto. Mas pronto, por mim pode ser sempre. Não digo sempre assim, porque também gostava de ganhar mais algumas coisas para o campeonato, mas está feito. Honestamente, que tanto me faz ser um ou outro. E a ti, Silva, também tanto faz? E eu queria que o segundo fosse o Porto B. Não pode. Não sendo possível que seja a equipa de voleibol ou de hockey em patins, também não seja o Porto. Sempre. De resto, é isto que o Pedro diz. Tem a ver com... Nós estávamos a dizer, nos anos 80 o Benfica era o nosso... Sim, mas depois houve o período João Rocha em que nós também não gostávamos, era do Sporting. Lembrem-se, olha, ainda agora, recentemente, foram homenageados apedrejamentos à chegada do autocarro, quedas de varandas, olha, curiosamente, queda de varandas, se calhar bom, em que mesmo o Domingos Gomes, que foi auxiliar as pessoas, foi ele próprio também apedrejado, e aquilo era uma rivalidade, naquele momento era o Sporting. Tem a ver com quem é que está mais perto, claro. Sempre, não é? Se me dizes, mas o nosso rival, historicamente, na nossa vida, no que é o nosso período de vida, é o Benfica. Claro que é o Benfica. Claro que é o Benfica. Se este ano eu queria que... Quem é que eu queria que ficasse em segundo? É isso. Não consigo dizer. Eu consigo. Eu consigo. Eu tenho a minha razão, que é... Acho que o Benfica o ano passado fez um investimento. Este ano fez um investimento. Dizem que foi o maior investimento de sempre também. Sim. E não... Pedro, é sempre. Eu sei que não, está bem, eu sei que é sempre, mas não ir à Champions tem o seu. Quantas vezes é que já dissemos isso? Sim. Acho que lá se encontrarão, mas a minha impossibilidade não é do Pedro. O Pedro não te consegue dizer quem é que quer que fique em segundo porque lhe é indiferente. Ele é-me indiferente. Eu não te consigo dizer quem é que quer que fique em segundo porque eu não quero que fique nenhum destes. Pois. A mim não me é indiferente, a mim custa-me seja qual deles for. Eu gostava que, como espero eu, que adeptos saudáveis do Benfica e do Sporting pensem o mesmo em relação ao Porto, não é? Que eu quero que o Benfica fique se me disseres em último e penúltimo,
Pá, aí se calhar já conseguimos conversar. Eu digo, tanto me faz. Tanto me faz. Aqui não, é horrível que eles consigam fazer campeonatos melhores do que fizeram o ano passado. Objetivamente, ambos melhoraram. Portanto, eles estão numa trajetória ascendente e isso preocupa-me, obviamente. Sim, inclusive o Benfica pode conseguir a proeza de ficar em terceiro lugar sem perder um único jogo. Sim, que seria inédito no mundo. Sim, isso pode acontecer. Pode acontecer. Em segundo não, porque inclusivamente o Benfica já ficou... Mas como José Mourinho disse, é-lhe indiferente. E se há benfiquista que pensa, é o Zé. Sim. Zé Mário. Vamos à figura da semana, Gonçalo. Vamos a isso? Por falar em Gonçalo, se não viram o vídeo do 0-0, dos festejos do Porto, ficou incrível. Vejam, está aí. Se estão a ver isto, já devem ter visto, mas fica aqui essa nota, o resumo dos festejos, o vídeo do 0-0 aqui, da festa do Porto de sábado. Por falar em festa, Silva, a tua figura é Alberto Baio. Alberto Costa. Baio, mais conhecido como Alberto Costa. Mais conhecido agora como Alberto Costa, porque foi o tipo que não recebeu o memorando. O presidente disse que chegamos à fase em que não estamos aqui, estes jogos não se jogam, conquistam-se, não é? Agora não é para jogar, é para conquistar. E depois não mandaram o e-mail ao Alberto, porque ele foi o único tipo que entrou no jogo com o Alverca para jogar e fez um jogaço desgraçado. A defender e a atacar. Fez um golo para todos os efeitos, um grande golo que manteve o resultado a 0 na nossa baliza, porque lá está, o bicho empurrou para ele fazer Mas aquele, também é esse tal prazer de defender, corte. não é? Sim, ninguém desiste. Sim. A corrida do PP na meia final na primeira mão da meia final da Taça de Portugal, a corrida para ir buscar a bola ao Bragança, não é? E acho que era. E muitos outros exemplos que podemos dar aqui, de cortes de Varela que também evita um golo contra o Alverca. Evitamos mais nós do que eles, na verdade. Mas fez um jogaço a defender e a atacar, e às vezes parece-me que o Alberto não é valorizado. Ele é e tem uma margem de progressão enorme, porque ele é muito novo e é um espetacular defesa direito. Fez um grande jogo e acho que merecia esse destaque que eu creio que não lhe é dado naturalmente. Sim, toda a gente gosta do Alberto, mas vamos falar dos jogadores e ninguém se lembra, e ele é um esteio da equipa, claramente, mesmo quando rodou com o Martim. É um privilégio ter dois jogadores desta categoria para aquele lugar, até porque nos permite que o Martim jogue à esquerda, enquanto as nossas opções forem as que são. E por isso é que o Alberto é a minha figura da semana, sendo que eu não tenho os números, mas se ele não é o melhor assistente da equipa, deve andar lá muito perto. Sim. Deve estar lá perto do Gabri, mas o Gabri tem os cantos e ele não. E ainda assim, faz muitas assistências, fez de certeza uma série de assistências. Se o Borja Sainz tivesse cabeceado em condições aquele grande cruzamento na passada, um grande cruzamento. Fantástico. É muito bom e é um achado, mais uma vez, um trabalho fantástico negócio. Da direção. Sim, como assim, não é? É um negócio de 3 milhões de euros, não é? Trocar o Alberto pelo João Mário e pagamos 3 milhões. Acho que foi algo do género. Sim. Acho que é grandeza. Sim, acho que é um... Quanto é que vale hoje o Alberto? Sim, é um jogador fantástico. Também não interessa nada porque é para ficar. Concordo com esta visão do Silva de que o que ele faz se calhar não é tão visível ou tão valorizado, porque é um jogador físico, defende bem, que está em campo com grande intensidade. Do ponto de vista ofensivo, ele é verdade que tem tido algumas assistências, mas diria que não é um jogador exuberante, não é. mas tem sido completamente um esteio. Eu acho que é exuberante. Aliás, a jogada foi contra o Alverca. Qual? Foi, agora. Ele meteu a bola por um lado e foi buscar pelo outro. Sim, é essa do... Sim, tem uma capacidade física extraordinária. O Alberto Costa teve... Extraordinária. E em termos ofensivos é o nosso melhor lateral. Sim. Isso... Acho, mesmo em comparação com o Martim. Há uma coisa que ele não faz, que é, agora vou-te dar soluções por dentro, mas lá está. Não, eu acho que o Farioli não quer isso. Certo, mas eu acho que o Alberto tem uma entrada...
muito pujante no campeonato, nesta época. Sim. Depois tem uma lesão, quebra um pouco, e depois a verdade é que tem ali uns meses, tal como uma equipa, também se reflete um bocado como uma equipa, mas tem uns meses mais apagados, mas até a última fase da temporada demorou outra vez a ressurgir com esta pujança toda. Eu acho que ele também beneficia um bocadinho depois da mudança que Farioli, depois da lesão de Samu, em que acho que é reconhecido por todos, que Farioli molda um bocadinho a forma do Porto jogar, e acho que os laterais beneficiaram, e ele também beneficiou um bocadinho mais dessa forma de jogar, em que não era preciso estar tão Talvez por já que dentro. estás a falar de Samu, eu vou aproveitar que não fui eu que disse, né, que o Samu jogou até fevereiro, Tem início de era o fevereiro. nosso melhor marcador. Sim. Sim, Mas campeões. é o Sim, nosso- isso é. Isto é o Não nosso- falamos há um bocado, mas acho é o que nosso é melhor o Porto. marcador destacadíssimo. Sim. Não sei que diferença é que há. O Porto Já perde- não tínhamos o segundo melhor marcador, ou melhor, o segundo avançado, Sim, se quisermos. Perdemos Sim. o Luke de Jong cedo, depois perdemos o Samu em fevereiro no jogo contra o Sporting e fazemos praticamente meio campeonato com. Quando nos dizem Com que terceiras e mais quartas poucos opções, gols, eu gostava muito de ter visto algumas fases desta segunda fase da época do Porto com Samu. Por falar Sim, em- e é tinha sido muito assinalável curioso. nós termos feito o campeonato que fizemos com esta limitação no ataque, porque é evidente, não é? O Farioli chegou a falar disto, não é? Tiremos agora o Pavlidis ou o Ivanovic ao Benfica, o Soares ou o Ioannidis ao Sporting e vamos ver. Pronto, o Porto foi assim que esteve, Claro. sem o seu ponta de lança titular, um jogador da seleção espanhola que ia ao Campeonato do Mundo, muito provavelmente. O Luke de Jong, acho que dispensa apresentações. Faz o próximo. E, Faz o próximo Mundial. ficamos No próximo Mundial já limitados. faz a titular da Ficamos seleção limitados espanhola. nessas, Então, Sandra, está nessas tudo bem. opções. Olha, Sim. e... Mas deixa-me só dizer já uma não é para falar mais de Samu. E Não, ainda só- para mais, só dizer uma coisa que é com a particularidade da infelicidade das lesões terem acontecido já no momento em que o mercado estava fechado, que é o Samu, Certo, o Samu Magoa apesar em de- fevereiro. Apesar de Moffi ter vindo, Sim, mas o não Moffi veio com a, Não com era a pensado. premissa que havia Samu, não é? Sim, sim. Se calhar se o Samu se magoou em janeiro, se calhar não era, acho não eu, era Moffi. não era o Moffi que vinha. Sim. O Moffi era com plano, Acho que até era nisso, médio prazo. Para isso além das percebeu-se. lesões, acho que o timing das lesões também foi manifesta infelicidade. Curiosamente é notícia de há uns minutos que o Porto vai avançar para a compra do Taremi Onis. Não sei, eu só vi hoje, o Pedro Jorge da Cunha escreveu aqui no 00 que eu Luke ouvi. de Jong não fica para o Sim, ano. e eu ouvi no caminho para cá que estamos já a negociar com o Nice a permanência do Moffi, portanto ele é claramente uma aposta de Farioli, presumo, como alternativa aos avançados, porque a verdade é que não podem ficar só estes, e eu acho que se fica Moffi alguma coisa vai acontecer a Gul, porque nós devemos perceber que vamos começar a época e provavelmente a Liga dos Campeões sem Samu, e Samu quando voltar não volta a top seguramente, não é? Sim, Portanto, há uma nós fase vamos ter- ainda de... Claro. Eu diria que, tendo em conta o que evoluiu o Moffi desde que chegou, eu diria que nós temos que pensar que vamos ter quase meia época sem o Samu que tínhamos até ele se lesionar. Portanto, isso tem que ser preparado com cuidado. E honestamente, não me parece que a solução seja ok, a gente espera aqui como está até isso acontecer. Portanto, aí não sei, será uma alternativa, presumo. Acho que temos que ir ao mercado. Contratar Sim, um isso. ponta-lança. Sim, isso poderá ficar para outros, Sim. para outros episódios, porque há a fazer esse balanço, mas Claro o que sim. mercado tem tempo. A tua figura, deixa-me só dizer a figura da semana, a minha, muito rapidamente, Bednarek, só por causa do golo, acho que. Muito merecido. Ao contrário do Alberto, é uma figura muito valorizada. Fala sempre num esteio, Diogo Costa, num triângulo, uma espécie de um trio, não é? Diogo Costa, Bednarek, Fraholt, que é ali o meio campo, que é uma coluna vertebral da equipa muito importante. Terminava no tipo que se aleijou. Sim, poderia ser com o Samu, é verdade. É que eu não sei, já há umas semanas que não dizia Sim, nada, hoje portanto agora pode tirar, tenho crédito. tira a barriga de miséria do Samu. Mas eu acho que o Bednarek tem... e eu na altura fizemos aquela coisa para as redes sociais, aquele desafio, aquela cena, sei, eu não sou moderno, nem jovem, e eu disse que o jogador que mais me surpreendeu foi o Bednarek, porque de facto acho que poucos davam tanto. Aí vem um central polaco da Premier League, do último, já veterano, vem para aqui fazer o quê? Terceira divisão. Terceira divisão, levou centenas de golos com o Southampton. De facto, não havia grandes expectativas em relação ao que é que o Bednarek poderia fazer, e depois é ele que carimba o título
daqui a pouco. É tal coisa, é esperar sempre para ver a malta a jogar a bola. É verdade, é verdade. Pedro, a tua figura da semana não é uma figura, é uma figura coletiva. Sim, é uma figura coletiva, é a família portista. Acho que é uma semana de festejos, uma semana de consagração do campeão nacional, e acho que é justo referir a família portista como um todo, porque acho que foi muito importante durante toda a temporada. Nós temos vindo a assistir a um crescimento exponencial daquilo que é o apoio ao Futebol Clube do Porto, não só naquilo que é o crescimento dos associados, que tem sido algo extraordinário, mas também naquilo que é o apoio no estádio. Esgotamos lugares anuais depois de uma temporada horrível. Vamos ter a melhor média de assistências sempre no estádio. Jogos fora completamente cheios, a esgotar estádios que se calhar nunca o tínhamos feito, nomeadamente na zona de Lisboa, e acho que é inteiramente justo estarmos todos portistas a festejarmos este campeonato. Acho que merecemos este momento de consagração e de grande alegria, e acho que é justo referir esta família portista, este slogan que foi criado no início da época, um bocadinho na sequência do seguimos juntos e agora do conseguimos juntos. E acho que o clube está unido, os adeptos estão com a equipa, estão com o clube, estão com a direção, e acho que é uma consagração, e acho que nos dá boas perspectivas para o futuro. Concordo, de facto é de assinalar toda esta massa humana, esta moldura humana que tem envolvido os Jogos do Porto. Sim, aquela festa é uma multidão brutal no estádio, pessoas que ficaram à porta do estádio à espera que o jogo terminasse, sem saber se íamos ganhar. Podia haver essa infeliz possibilidade de voltarem para casa com uma desilusão. Choveu copiosamente durante o jogo, as pessoas mantiveram-se ali desde as 4 da tarde quase até às 3 da manhã. Impressionante, e mais seguirá. E é agora bom, nas aves, em casa na última jornada frente ao Santa Clara, acabamos todos nos aliados nessa festa. É bom haver este tempo e esta festa prolongada. Depois disso, foco, porque para o ano há coisas a ganhar, e acho que também é essa a mentalidade da estrutura. E foco ainda porque faltam, nos aliados. Faltam 2 jogos, não é? Faltam 2 jogos e há 91 pontos para... 91 pontos para... E vá que não queremos perder ou não ganhar em casa do Vila Franquense. Exatamente. Não é? Portanto, menos joguem os que têm que jogar. Em casa, depois contra o Santa Clara, são jogos sempre um bocadinho mais... Lembro-me uma vez o Porto perdeu no jogo de consagração, perdeu com o Nacional 3-0. Assim, já era campeão num daqueles anos. Sim, é verdade. E com o jogo de festa, não era a penúltima jornada. Do André Vilas Boas, empatamos com a Ferreira, 3 gols do Pizzi. Exatamente. Na altura o Coentrão também nos marcou, não sei se fez o hat-trick, mas pelo menos marcou 1 ou 2 com o Nacional. Desta vez foi o hat-trick do Pizzi, também num jogo de consagração. Esses jogos de consagração são sempre assim mais... Claro. É o que é. Mas malta vai de cara pintada, os jogadores, cabelos pintados. Filhos, festa... Portanto, veremos a que horas é que será o jogo. A partida será no sábado. Falta saber então confirmação da hora. Mas se puder ser no domingo, a mim dava-me mais jeito, não se importa. Mas não vai ser. Domingo é para ir ao Jamor, dia 17. Quem puder ir ao Jamor apoiar a equipa feminina do Porto. Pois é. Pronto, está bem. Não lamento. Ok, então está, tudo bem. Por falar nisso, deixa-me só dar aqui notas de modalidades, porque isto é uma semana também rica. Porto está a disputar a Liga dos Campeões Final 8, não é? Final 8. Bateu o Liceu da Corunha, uma equipa forte, por 6-2. Vai defrontar agora o Hockey de Barcelos, que ganhou ontem. Ganhou? O Hockey de Barcelos ganhou Já ontem. foste, André? Sim, nós não um abraço para o André. Nada bem. Pois não, é complicado. Mas o treinador também conhece bem aquilo. Já esteve no Freitas, já esteve no Hockey de Barcelos, portanto... Paulo Freitas? Sim. Portanto, já sabe. Espero que saiba bem, ele sabe o que é que está a fazer. É engraçado que quando falamos aqui, quando vieste cá, não havia algumas dúvidas sobre o Hockey em Patins, não estavas tão otimista em relação à época de Hockey, não é? Sim, a época começou mal, com a derrota em algumas finais, nomeadamente a Supertaça, a Taça Continental, e o campeonato também começou muito tremido. O Porto chegou a estar em momentos em que estava mais próximo do 5º lugar do que propriamente do terceiro ou do segundo. Acabamos por ficar em segundo lugar, e portanto fechamos com essa posição agora para o play-off, e estamos neste momento numa série, eu já não sei se são 12 ou 13 vitórias consecutivas. Estamos agora a discutir esta Final 8 da Liga Europeia. Era bonito ganharmos em Coimbra. Sim. Amanhã ao meio-dia, quem puder,
para apoiar a nossa equipa. É verdade. O 0-0 está lá com o Humberto, não está cá, está lá. Pois. Mas o Paulo Freitas também já sabe o que é ganhar esta competição. Espero que Sim, tenha. sim, sabe que é ganhar esta competição, sabe que é ser campeão europeu de seleções, foi Exatamente. campeão pela seleção portuguesa no último Euro, é um treinador experiente. Por isso nestes jogos é sempre uma mais-valia. Esperemos que consiga então no Hockey Patins conseguir a vitória na Liga dos Campeões. Voleibol, Porto está a vencer 2-1, tem utilizado bem o fator casa. Domingo, não é? Domingo às 4 em Braga, primeiro match point para ser campeão. No handball ficamos a um gol de igualar a eliminatória nos quartos de final. Foi bastante foi uma desilusão. Foi frustrante. Sim, acho que no conjunto dos 2 jogos ficou a ideia que o Porto não é inferior e se calhar até é melhor equipa, só que falhamos muitos golos aos 6 metros, falhamos livres 7 metros. No primeiro jogo, os 3 primeiros livres 7 metros, nenhum acertamos na baliza. Isso, é algo isso incrível. faz a diferença depois. E no jogo, agora em casa, estávamos a ganhar por 5 golos e, portanto, tivemos a 1 minuto do fim um livre 7 metros para passar para 6 golos e, portanto, passaríamos a eliminatória. E o António Martínez, infelizmente, mandou para fora e o Marlo Sunger marcou no ataque a seguir e perdeu por 4 e eliminou-nos. Fica aqui esse amargo de boca, relativamente ao campeonato. Falamos, infelizmente. É garimbar o segundo lugar, acho que é a nossa obrigação. Sim. Parabéns ao Sporting no handball, que foi campeão. O adversário está muito acima, infelizmente. Exatamente, é algo que já tínhamos falado várias também vezes por aqui. Um golo, não foi à Final Four da Liga dos Campeões. Uma prestação também incrível do Sporting na Liga dos Campeões. Basquetebol, acho que na última vez o Porto, no último programa para cá, o Porto perdeu no play-off da Taça Hugo dos Santos contra a Oliveirense e falhou mais uma decisão. A época de basquetebol é que essa é bastante... Sim. Não sei como é que à partida não será salva esta época de basquetebol. Espero bem que agora seja. começam os playoffs contra o Imortal, não é? Sim, espero bem que Se seja. acabar campeão. Pode acontecer, portanto os playoffs são assim. Os playoffs têm as suas vicissitudes. Isso, agora o que foi feito na fase regular é apagado e o que conta é os playoffs e espero que o Porto se possa sagrar campeão nacional. Se me perguntares a mim se acho que isso vai acontecer, acho que não. Acho que o Porto não vai ter capacidade, não mostrou capacidade até agora. Claudicou nas taças, claudicou no campeonato, teve derrotas, diria que vergonhosas ao longo da época. Espero ter uma agradável surpresa, mas sinceramente estou com a expectativa muito baixa. Muito em baixo. Acho que podemos passar o Jogueira, o Imortal, agora nos quartos de final. Acho que é a obrigação e é o mínimo olímpico. Depois a partir da meia final já começa a ser mais complicado. Acho que sim, mas vamos ver. Silva, Porto B venceu 1-0 Felgueiras, garantiu a manutenção automática. Bernardo Lima, a ameaça da semana passada, cá está. Bernardo Lima marcou, Bernardo Lima renovou. Poderemos falar da equipa B se calhar num próximo episódio com mais calma, mas deixa-me só dizer que há um aspecto interessante que, como eu te disse, eu não vi a B há algum tempo, há umas semanas, e vi um jogo fraquinho contra o Felgueiras, já agora. Ganhámos, mas o jogo é fraquinho. O Felgueiras também não ajuda, o Rui Ferreira é muito defensivo e ele até tem capacidade, mas então, para te dizer que acho que começa-se a notar um contágio, isto é, a equipa B está cada vez mais próxima de estar a jogar à imagem e semelhança da A. O que depois é uma questão de opinião. Pode ser bom, pode ser mau. Devemos discutir isso, é uma discussão interessante. Se deve ser o modelo do líder, se deve ser o modelo do clube, qual é o modelo. Mas é efetivamente. E eu tinha ficado com essa sensação e depois ouvi a flecha, as declarações do João Brandão no fim do jogo. E ele disse exatamente, quer dizer, ele não disse que nós estamos a jogar igual, mas disse como é que a equipa A joga. Ele, não, porque o que nós procurámos foi o que Farioli faz, atrair, circular, atacar rápido, cartilha. Pessoalmente, acho ótimo, porque vamos ter jogadores preparados para entrar. Estavas a falar da renovação do Bernardo. Sim. Devemos acrescentar o João Teixeira, que acho que renovou hoje ou ontem. Sim. E foi ontem. Acho que o próximo é o Duarte. Portanto, sim, estamos a renovar com a fornada toda. Sim. É uma prova de confiança neles. E parece-me que já consigo vislumbrar qual é o 11 da B na próxima época. Sim. E deixa-me só acrescentar que para além desta série de renovações que tem acontecido, começou com o André Miranda e seguiu-se o Bernardo, seguiu-se o Tiago Silva também, o
o André. Estes jogadores cada vez têm sido mais aposta na equipa B. Isto tem sido uma tendência ao longo da temporada. Nós começamos o jogo com o Felgueiras, com o Ion Pereira, o Bernardo Lima e o Duarte Cunha a titulares, portanto 3 campeões sub-17, jogadores sub-19 de primeiro ano nesta temporada, Mid no banco, o Eduardo Ferreira também no banco, cada vez mais a entrar, o Tiago até acho que esteve no banco neste jogo, mas já foi alguns jogos titular na B. Sim, o Bernardo é que foi o primeiro. Acho que tem havido uma aposta cada vez mais crescente nestes jovens, têm assumido um papel preponderante na equipa. Também, e, obviamente, não é como se nós estivéssemos aqui a dormir, a gente faz Claro, pressão sim, para sim. alguma coisa. Sim. O Silva, Nós somos... o Silva o canto que obriga. O Silva tem uma cláusula em que obriga todos os programas a fazer uma pressão ao Brandão. Acho que e sim, ele vai, certamente, é importante. E ele está em cá. E paralelamente a isto, a equipa B faz um campeonato tranquilo, está a meio da tabela, mas paralelamente a isso temos feito campanhas extraordinárias em todos os campeonatos nacionais de formação. Estamos em vias de poder vencer. Ganhar a todos. Sim, de vencer os três títulos. O de sub-19 anda aqui a ser está adiado difícil. há umas semanas, umas vezes por culpa nossa, outras vezes por culpa de terceiros. Espero que seja amanhã em casa com o Famalicão. Acho que agora, a semana anterior, facilitamos ali um bocadinho com o Leiria. Vamos ver que equipa é que levamos amanhã para o Famalicão. Mas acho que é, Sim, é até de porque ela só deve salientar. jogar na segunda-feira, como é a B. A vez joga mais ou menos à mesma hora em Alcochete, amanhã. É Amanhã? Sim, à sim. mesma hora do sub-19? Não é à mesma hora, mas sim, acho então não que vais é ter. tipo... Não vais ter a melhor equipa sub-19 que podias apresentar, isso é seguro. Sim, Muitos deles acho vão estar que aí. poderá haver um outro vamos ver jogador como a é que- ir, sinceramente. Acho que pode ser feita essa gestão, até porque a última jornada em Alcochete, e acho que era um bocadinho perigoso deixar a decisão para Então, mas esse jogamos último em jogo. Alcochete. Não, Alcochete sub-19, Joga a a B. última jornada. Última, vou falar em equipa B. Fica aqui já. João Costa tem de jogar, não é? Fica aqui uma espécie de petição. Não, João Ah, é. Costa tem que jogar na A. Não, Sim, estou a tem falar que ser na A. campeão. Estou a falar, tem de ser Seja campeão. Exatamente. nas aves, desde logo porque sabemos que não perdemos. Exato. Não é? Isto não funciona só na B. E depois, porque é da mais elementar justiça, e aliás, nós estivemos aqui com o João e percebemos isso quando ele cá esteve. Gostava que tivessem estado outros, mas foi importante que fosse ele. É muito curioso nos festejos tu veres de facto a importância que ele tem O portismo no dele. balneário. Sim. Já o No seu balneário. veterano, não é? Ele, que não é? Mas ele é um veterano. A forma como o Mora Sim. olha para ele e como se relacionam e o peso que efetivamente ele tem dentro do balneário revela a importância Sem que dúvida, ele tem também. Sim, já tinha ficado impressionado até na entrevista que ele deu quando a contratação da chegada Sim, dele. sim, nós falamos O sobre Porto isso na também altura. fez aqui um trabalho muito completo e extenso com ele e com a família. Sim, E sim. já tínhamos ficado com essa ideia e de facto vê-se que ele Sim, tem ali é. uma importância e uma preponderância no E, portanto, no acho que merece ser balneário. campeão, como Claro. Cláudio merece. Sem dúvida. Sim. Acho que há Mas espaço Cláudio para já era. isso. E, Cláudio já era. Falta agora. sim, o Cláudio já entrou com o Aves a segunda parte. Exato. Portanto, agora pode fazer a primeira, Posso fazer? ficar com o jogo completo contra o Aves e o João faz a O segunda. João faz a segunda contra o Santa Clara. Ah, não, estás a dizer Faz a assim. segunda contra o Aves e depois logo se vê. Jogam os dois com o Santa Clara, um deles a defesa esquerda. Está tudo bem. Ainda dá para o Diogo Fernandes com jeitinho. Vamos ver. Isto é curioso. Nas próximas jornadas é uma dos pontos curiosos das últimas jornadas. Vamos terminar o episódio com a memória da semana. Silva, tu não tens memória, pois não? Não sou Dori. Dória, a nossa Dória não tem semana, mas Pedro, a tua memória, porque é uma coisa também curiosa que aconteceu a 2 de maio, não foi? Sim, exatamente. A 2 de maio de 2010, 16 anos, um Porto Benfica svejamente conhecido, da época 2009-2010. O Benfica seria campeão no Dragão em caso de empate ou vitória. O Foco do Porto venceu esse jogo 3-1. Mas a curiosidade que eu trago é pelo Com 10. facto de. Com 10, sim. Com 10, sim, na segunda parte. O Fusilé foi expulso por supostamente ter simulado uma grande penalidade, viu o segundo amarelo e depois o Farias e o Bellucci. O Bellucci faz um gol Sim, um extraordinário. gol extraordinário, sim, fantástico. Mas eu ia falar precisamente do primeiro gol, ainda na primeira parte, 11-11, 1-0, que acontece a 2 de maio, marcado por um número 2, curiosamente, o Bruno Alves, num canto muito idêntico ao mesmo minuto do golo do Bainarek agora contra o Alverca, também 2 de maio. Uma particularidade que até foi assinalada pelo próprio Bruno Alves nas suas redes sociais, Ok. até foi isso que me chamou a atenção,
que é, se virem o golo, é muito idêntico, a bola entra no outro lado da baliza, mas é um canto, é uma cabeçada ali mais ou menos na marca da grande penalidade, ser feito por um central, número 2 na altura, Bruno Alves. Foi uma curiosidade, pronto, muito histórica e que marca também uma vitória que na altura foi importante, não do ponto de vista daquilo que era a classificação do Futebol Clube do Porto, porque já estávamos praticamente condenados a não ser campeões nessa mas temporada, mas não ganharam impedir no o Dragão. Benfica de ser campeão E depois nacional. no ano a seguir nós Isso, mas somos aí eles campeões ainda, lá. eles Somos ainda não campeões. sabiam o que é que se esperava. o que é que ia acontecer. Exatamente. Não, eu por acaso não estava nesse jogo, eu estava com o Farioli em Florença a estudar. Foi o meu Erasmus em Florença, ao mesmo tempo que Farioli, portanto estava lá a tirar notas, estava-lhe a explicar o que é que era. Aliás, toda a gente sabe que Mas- isto não é um modelo de Farioli, Isto é, é um modelo de Fragoso, não é? Exatamente. Fs. Fragosoli. Fragosoli. Fragosini. 21 de fevereiro de 2024, é a minha memória. Hoje 24 Pareceu-me. Exato, como tu disseste que não tinhas memória, eu disse assim: vou fazer de Silva. 21 de fevereiro de 2024, último jogo do Dragão na Champions. E eu, com um golaço do Galeno, aos 90+4, contra o Contra Arsenal. o Arsenal. Sim. Na altura, Tanto tempo. não se sabia que era o último jogo, porque o Porto tinha a eliminatória em aberto, tinha vantagem em frente ao Arsenal, depois perdeu lá nos penaltis, não é? Sim. De forma bastante inglória, diria. Mas este é o último jogo do Dragão na Champions e eu não estava à espera de ser tão cedo que o Porto pudesse, ou pelo menos o ano passado, depois do ano passado, não esperava que o Porto tivesse jogos da Champions no Dragão tão cedo. E a verdade é que para o ano a Champions regressa ao Dragão, é uma das casas principais da Champions por essa Europa fora. Toda a gente teme o Dragão por alguma coisa. E para o ano as noites europeias. E no novo formato, o Porto... Era isso que eu ia dizer. Deixa-me dizer que a primeira vez que o Porto, a última vez, melhor dizendo, que o Porto jogou no novo formato, ganhou, que foi em 2003, 2004, que foi primeira temporada em que houve oitavos de final, portanto terminaram as duas fases de grupos. Sim, essa fase das duas fases de grupos durou há poucos anos, mas foi uma mudança estrutural nessa ano. Sim, ver. quando muda o formato, normalmente o Porto... Vamos ver agora gosto. na fase de Liga. Na fase de Liga, o que é que o Porto Sim, consegue... É Uma fase mais... importantíssimo voltar à Champions League. Vai ser um desafio, por acaso vai ser um dos desafios do próximo ano, muito, muito interessante. Sim, mas Para é Farioli. dos bons desafios que nós gostamos e queremos. Sim, Queremos sim. jogar com os melhores, queremos jogar Champions. É o nosso lugar, é o lugar do foco do Porto. Eu também parece que sim. Estamos E no por isso top pergunto... 4 de clubes com mais presenças na Champions League. Acho que Isto diz tudo. Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona andavam a estranhar a falta do Porto e estamos de volta. É isso. As meias finais, que é? O quê? Ele estava a dizer as meias finais da próxima. Meias finais. Pode ser. Vamos ver. Pedro, obrigado por teres vindo. Obrigado eu pelo convite. Mais uma vez Foi um gosto aqui. estar aqui convosco. Obrigado por teres abrilhantado esta festa. Eu nem disse, mas eu trouxe aqui o meu cascolas só porque eu não levei. Isto é o meu cascola que eu já levo há não sei quantos anos. Eu não levei no outro dia no sábado. Estava assustadíssimo. Ai, caraças que eu não levei o cascola. Mas pronto. E por falar nisso, São Alberto. só uma última coisa. Eu não conhecia, mas o jogo acabou e senti falta. Fica aqui a nota para o último jogo. Senti falta da pronúncia do Norte, senti falta do IAR da Champions nas colunas de som, acho que não chegou a tocar. Esses clássicos. Sim. Mas houve logo muita música popular portuguesa, o Toy, Sim, e depois sim. uma versão do Maranto que eu não conhecia, daquela Eu Sei, és a Linda Portuguesa, mas adaptada ao Porto, e eu depois fui pesquisar e isso já existe do tricampeonato. Sim. E por isso, quem escolheu aquilo foi para chatear quem não ficou com o tri, a minha vénia, ir recuperar isto. Pá, genial. Sim, mas houve pronúncia do Norte depois na festa cá fora. Ok. Estou a falar no estádio. Sim, desculpa. Sim, mas é verdade, houve uma variedade musical assinalável. Assinalável, não foi? Assim. Sim, no, Mas pronto, no estádio. assim. Sim. Mas dessa versão do Marante dá para dançar e é ainda Sim. mais bonita que a outra. E dançou-se. E dançou-se. Dançou-se de caraças nas bancadas. Nunca tinha visto. É verdade. O povo estava mesmo à espera. Marante. Mesmo. Marante. Sim, Marante. sim. Marante, Mas já é difícil, não é? Marante que esteve Quem não dança Marante? no meu casamento. Às 3 da manhã a tocar. Atuar? A atuar. Ok. Foi tocar o som. Perdido da bêbada. Foi Entrou no tocar primeiro- aquela no música primeiro super referente para casamentos, que é o Som de Cristal, em que fala de uma mulher que abandona o lar para ir. Enfim, apropriado. Perdido de bêbado. Ok, então está feito para a semana.
Canto do Porto, vindo para a festa na próxima semana, que ainda há Canto do Porto, já sabem, se é Canto do Porto, é provável que dê golo e campeão. Um abraço a todos.